Vai ter que começar tudo de novo. Não vou de jeito nenhum, tá doido? Vai ser Misericórdia. desse modelo. Ixi, agora Desse modelo aí. já tá gravando, não posso ficar falando mais qualquer coisa não. Voltamos aqui. Bom, queridos alunos, como nós estávamos conversando, a gente estava falando de messianismo. Então, esse aqui é o Antônio Conselheiro, o líder do principal movimento messiânico que ocorreu no Brasil, que foi a Guerra de Canudos. Quem era o Antônio Conselheiro? Ele era um beato que exercia a função de rábula, que é um advogado sem diploma, né? E aí, lá pelas tantas, em meados do século XIX, o Antônio Conselheiro virou peregrino e começou a sair pelo sertão, pregando que o mar ia virar sertão e o sertão ia virar mar, que Deus viria para salvar aquela população daquela miséria, né? Da fome, da exploração, do abandono por parte do governo, porque era assim, no sertão nordestino, o governo não chegava para trazer justiça social, para trazer melhores condições de vida para a população, não existia terra para todos, como no sertão existia muita seca, as pessoas passavam fome. No trabalho que eu passei para vocês lá antes da pandemia, a gente viu isso, né, que eram os campos de concentração nordestinos, as grandes secas lá do Nordeste, né, de 1870 e alguma coisa, nem lembro mais, 1930 alguma coisa também, nem me lembro mais, enfim. E aí, os coronéis explorando essa população, aí o Antônio Conselheiro surge e começa a falar que Deus vai livrar essas pessoas dessa situação terrível. E aí as pessoas começam a seguir o Antônio Conselheiro. Depois de algum tempo caminhando, o Antônio Conselheiro chega a essa região aqui da Bahia, né? E funda um povoado, um vilarejo chamado Canudos, que a gente vê nessa imagem aqui, que foi uma imagem que eles pintaram para retratar bem o povoado, o arraial. Né? Então aí a gente sabe que de 1897, deixa eu voltar aqui no outro slide. Professor, Fala, essa cidade de Canudos existe ainda? Nada, né? existe, só que não é a mesma, Existe? né? Uhum. Ah, sim. Mas foi uma cidade que surgiu lá na região e pegou o mesmo nome, né? Mas não é a mesma cidade, mas tem ali. Aí estourou a guerra, que foi de 1896 a 1897. No auge, essa cidade aqui, ela tinha 30 mil habitantes. E aí as pessoas iam muito para lá por quê? Porque lá o Antônio Conselheiro dava terra para todo mundo, não existia imposto lá, né? A população não pagava imposto, o que era arrecadado financeiramente era dividido por igual, né? O que era vendido era dividido por igual, e nem existia crime lá, né? Então não era necessário polícia. Aí o que, que aconteceu? O governo ficou com medo de se esparramar pelo Brasil e a população não querer mais pagar impostos. Os fazendeiros ficaram com medo, né? Os coronéis ficaram com medo desse movimento crescer muito, porque tinha muita gente indo para lá, porque lá não havia exploração, e a igreja ficou com medo da devoção em torno do Antônio Conselheiro crescer demais. Então, a igreja, o governo e os fazendeiros se reuniram e aí o resultado foi uma guerra contra Canudos. Foram 4 expedições e os conselheiristas, como eram conhecidos os seguidores de Antônio Conselheiro, foram derrotados, né? Praticamente todos morreram. Ao final, a gente pode ver aqui um pequeno grupo de pessoas sobreviventes que foram capturadas e aqui na imagem em cima as ruínas da cidade, né? Eles fizeram um açude lá depois, o açude chama Cocorobó. Mas quando está no tempo de seca, a água baixa e a gente consegue ver as ruínas ainda, como a gente está vendo aqui. Beleza? Digam, beleza? Beleza. Tá, Muito beleza. bom. Muito bom. Alguma pergunta sobre isso? Não. Certo. Então, deixando de lado Canudos, vamos
adiantar aqui um pouco mais para falar da República Velha. República Velha também foi outra coisa que nós estudamos, né? Na verdade, a Guerra de Canudos está dentro desse negócio de República Velha. E a República Velha ela é dividida em duas fases. A primeira fase é a República da Espada, que vai de 1889 a 1894. Aí nós tivemos dois presidentes na República da Espada. O Deodoro da Fonseca, foi o primeiro presidente do Brasil, e o segundo, Floriano Peixoto. Essa primeira parte da República é conhecida como República da Espada porque os dois eram militares. E a espada é o símbolo do exército nesse momento. Por isso que é a República da Espada. Depois, a partir de 1894 e até 1930, é a República Velha, também conhecida como Café com Leite. Política do Café com Leite, a República do Café com Leite, a República Oligárquica. Por que é República Oligárquica? Porque quem mandava no Brasil eram os grandes barões de café, os grandes fazendeiros de café. A característica desse período é a política do café com leite, onde São Paulo, que é grande produtor de café, e Minas Gerais, grande produtor de leite, se revezam no cargo de presidente da República. Para que esse revezamento funcione, existe uma política de governadores, né? Eu acho que eu coloquei um slide aqui, que vai dar para a gente entender isso aqui. Na verdade, foi o mesmo slide que eu usei quando a gente estava presencial. E, além da política dos governadores, existe um negócio chamado coronelismo, onde os coronéis praticam o voto de cabresto. Vamos ver como que era o voto de cabresto, só para vocês se lembrarem. O voto de cabresto funcionava assim. Aqui está o coronel. O coronel, inclusive, ele é também candidato. Aí o coronel, ele faz um favor para o eleitor, que é esse cara aqui. E no dia da eleição, o coronel obriga esse eleitor a votar nele. E esse eleitor vota no coronel porque o voto é aberto, ou seja, ele tinha que escrever e mostrar em quem que ele estava votando. E o coronel levava um capanga para a sessão eleitoral para obrigar o eleitor a votar no candidato que o coronel indicou. Vocês se lembram quando eu expliquei isso para vocês em sala de aula? Sim. Pois é. Sim. Na sala de vocês, quem que era o coronel mesmo? Acho que era até um menininho chamado André, não sei. Era o Anderson. Era o Anderson. Era o Anderson e quem era o outro lá mesmo? O André era o que sofria. Era mesmo. Não. Esse Anderson estuda ainda? Não aqui por EAD. Tipo, não faz não, tá ligado? EAD. Sim, tô ligado. Deixa eu ver quem tá aqui com a gente. Carlos, Letícia, Eduardo, Arthur, Guilherme. Arthur e Guilherme do nono B. Um salve para vocês, irmãos do nono B. Obrigado, Marcão. Oi, Raquel, tudo bem? Gente, então, essa parte aqui do coronelismo, eu acho que ainda dá para tá bem fresco na mente de vocês, apesar de ter passado tanto tempo. Eu acho que é tranquilo. Aí só para a gente lembrar como que funcionava esse processo todo, né? A gente tem um presidente lá em cima, que era ou paulista ou mineiro. Aí a gente tem os governadores em segundo plano. A gente tem os prefeitos em terceiro plano. E o coronel lá embaixo, trabalhando, influenciando o eleitor através do voto de cabresto, né? Lá embaixo no curral eleitoral. O coronel pratica favores para esse eleitor. Aí esse coronel obriga o eleitor a votar no prefeito, no governador, no deputado e no presidente desse processo do café com leite. Em troca, o presidente dá verbas para o governador, que dá verbas para o prefeito, que pratica favores para o coronel, né? Então, o sistema funcionava dessa forma. Beleza? Beleza. Obrigado. Tá de boa. Muito bem.
partindo para o final, a gente também teve um negócio que ficou conhecido como o movimento tenentista. O que foi o movimento tenentista? Claro que eu não vou ler isso tudo aí. Os tenentes, né, que é uma patente do Exército, os tenentes do Exército Brasileiro, eles se mobilizaram para acabar com esse esquema aqui, né? Os tenentes, eles acreditavam que a população deveria participar desse processo político. Então, eles se organizaram para acabar com a política do café com leite. E aí, nesse contexto, ocorreram dois movimentos tenentistas fortes. A revolta do 18 do Forte, que foi em 1922, em Copacabana, e a Coluna Prestes, que se organizou no tempo a Coluna Paulista, e depois a Coluna Prestes, que se organizou sob a liderança do Luiz Carlos Prestes, por isso que é Coluna Prestes. E ela foi de 1924 a 1927. O que os tenentistas defendiam? Olha aqui, o fim do voto de cabresto, queriam formação de partidos políticos, queriam um sistema educacional público, educação pública para todos, queriam que o voto deixasse de ser aberto e passasse a ser secreto, queriam liberdade nos meios de comunicação, queriam restringir algumas atribuições do Poder Executivo, dar autonomia a autoridades judiciais, independência a autoridades judiciais, e moralizar o Poder Legislativo, ou seja, colocar moral, colocar ordem na Câmara dos Deputados. Então, eram objetivos interessantes. Aí aqui estão um dos movimentos, os 18 do Forte. Os tenentes aqui, eles... Olha a Evelyn chegando atrasada na aula. Paga sapo para ela aí, ô Eduardo. Na hora que ela entrar, você paga sapo. Então, ó, os 18 do Forte foi assim. Os tenentes, eles marcaram o dia para fazer o levante, para tomar o poder. Só que na hora H o quartel todinho desistiu. Aí apenas 18 pessoas mantiveram a palavra e saíram pelas ruas ali de Copacabana, no Rio de Janeiro, e foram de peito aberto enfrentar o exército inimigo. O que vocês acham que aconteceu aí? Cri, cri, cri. O que vocês acham que aconteceu aqui? Esses caras saíram, 18 pessoas para enfrentar um exército inteiro. Vives não deve ter saído, né? Morreu todo mundo. Não, morreu 16 e 2 sobreviveram. Eduardo, por que você não pagou sapo para Evelyn ainda? Eu tô sem sapo, professor. Hein, Evelyn? Feiura. Muito bem, Raquel, obrigado. Fala de Oi, novo, tudo Raquel. bem? Oi, Evelyn, tudo bem? Raquel, por favor, puxa a orelha da Evelyn novamente. Evelyn chegando atrasado. Que feiura. Na metade da aula. Foi feio. Tive uns imprevistos. Tá bom. Seja bem-vinda mesmo assim. Tá, então, ó, você que vai ser cineasta no futuro, tem um tema legal para você fazer um filme aí, ó. A Revolta dos 18 do Forte. Bom, o outro movimento foi a Coluna Prestes, né? Eu não me lembro, mas teve um grupo que tem que falar da Coluna Prestes. Eu não me lembro quem foi. A Coluna Prestes, ela chama Coluna porque os tenentes, eles organizaram uma marcha em coluna, né? Uma fila. Eles saíam marchando pelo Brasil, partiram aqui do Rio Grande do Sul e durante 3 anos eles andaram cerca de 25 mil quilômetros, dando a volta no Brasil. Passaram aqui em Anápolis, eu acho que foi em 1926. E lá no final de 1927, a coluna se dispersou e aí eles fugiram para Bolívia, fugindo do governo. O que eles faziam? Eles iam de cidade em cidade, convidando a população a aderir à coluna e tomar o poder da mão da política do café com leite, né? Foi um movimento bacana, eu considero, que infelizmente não deu certo. Beleza? Beleza. Beleza. Certo. Beleza. Então,
Agora é o momento de tirar foto. E aí Pode você, tirar aí do Não, meu a nome. câmera não, né? você agora pode, se você quiser abrir sua câmera e sorrir, Não vou abrir, não. Tá bem assim. Tá tá bom, suave, tô então. de boas aqui. Então, eu vou fazer minha pose aqui, tá? Peraí. Já vi que tem gente que quer pintar o cabelo. A Raquel apareceu ali. Vamos lá, cada um com sua pose. O Michael tá fazendo à vontade, rapaz do céu. Opa, de novo aqui, a Evelyn abriu a câmera dela agora. Agora eu vou fazer uma pose mais... Tudo bem, mais uma para posteridade. Chega, tá bom demais. É isso aí, deixa eu Faz a desligar. última de novo aí, rapidão. Tá. Mais uma. Ok. Vou dar tchau para a gravação. Tchau, galera.